Olá, nós estamos em multiplataforma pela 93,9 FM Rádio Câmara Bauru e nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital pela TV Câmara. Hoje nós vamos falar sobre cultura, produção, programação e curadoria cultural e alguns dos eventos importantes, os principais no país, a partir da plataforma de São Paulo, com a Janaína Fainer Bastos, que percorre experiências nessas 3 áreas que eu comentei. Antes de a gente falar de alguns desses eventos, agradecer a sua presença aqui, Janaína, a gente pensou muito aqui na rádio, na TV Câmara, de aproveitar a sua experiência para as pessoas entenderem, sobretudo, a estrutura, os bastidores e as diferenças dessas 3 áreas que eu comentei. Vamos lá, vamos começar por elas. Produção cultural. Especificamente significa o quê? As pessoas vão achar, aparentemente, que são coisas iguais e não são. Não são. Produção é talvez o primeiro momento. Produção é planejamento, produção é fazer acontecer efetivamente. Então, por exemplo, quando você chega às vezes em um festival, tá lá tudo montado, lindo, comunicação visual, tem receptivo, tem pulseirinha, tem ingresso. O público não para pensar que tudo aquilo demandou um tempo e efetivamente trabalho. Então, produção é toda essa parte, é efetivamente ter som, ter luz, ter artista, ter água, ter segurança, ter bombeiro, todo mundo poder andar pelo lugar. Então, produção cuida de toda essa parte. Que é contratado para a produção cultural de um grande show, um grande evento, então tem que cuidar de todas essas estruturas. De tudo isso. Geralmente tem equipes, então porque como é muito trabalho, não dá para uma equipe só ficar responsável por tudo. Geralmente é dividido por equipes, então assim, tem uma equipe de produção que cuida da parte de comunicação, uma equipe de produção que cuida da logística, uma equipe de produção que cuida de artista. Inclusive dessas questões que são mais de curiosidade do público, por exemplo, o que o artista pede para o camarim, a estrutura, a característica de cada um, quando o público vai poder ter contato com o artista, se for ter. Sim, inclusive isso. Essa é uma parte muito divertida, porque quem cuida de artístico, geralmente tem essa parte, né? Conversa com o artista, negocia. Tá cheio de gente lá fora, quer conversar contigo, quer tirar foto. É bem isso. Então, assim, e você acaba tendo um convívio mais cotidiano com a pessoa, né? Faz passagem de som. Quando é turnê, é super divertido, porque aí você passa 15 dias com o artista. É bem gostoso. De produção para programação cultural, a questão mais conceitual que você me disse. Programador geralmente é conceito. E existe uma diferença entre ser programador e ser curadoria. Curador geralmente é convidado, é um curador externo à equipe, geralmente é um corpo curatorial. Vou dar o exemplo da Virada Cultural da cidade de São Paulo. É um corpo curatorial que é convidado e que avalia todo o material dos inscritos e toma decisões. Então, assim, desenha mais ou menos o que vai ser a virada, o que eles esperam, em todos os sentidos, assim, não só na parte musical, mas na parte de dança, de teatro. Não vai ter... por exemplo, esse ano foi uma decisão que foi tomada. A gente não quer que os teatros estejam em palco, quer que seja a maior parte das coisas na rua, sabe? Para que a cidade tenha uma efervescência. Isso é decisão de curadoria. Curadoria cria. E não necessariamente chega a entrar em contato com o artista. Aí quem entra em contato com o artista é a programação, que também cuida de conceito, mas que faz essa ponte. Se você pensa o conceito na curadoria antes, é meio óbvio imaginar que você começa a trabalhar antes, lá atrás no evento. Geralmente a curadoria começa bem antes, em muitos casos começa paralelo já, os 3, né? Curadoria, programação e produção. O ideal é que comece junto, mesmo que cada equipe no seu canto, porque, por exemplo, se a curadoria precisa de auxílio, quem auxilia geralmente é a produção. E leve em conta questões conceituais, como você disse, vamos tirar do palco o teatro, vamos levar para a rua, porque isso forma maior contato com o público, numa outra concepção do teatro tradicional sentado, lógico, dentro de uma arena, de um estabelecimento específico para isso. Mas também de que tipo de música, quais as formações de dança que a gente vai tratar aqui, em quais bairros? Sim. Inclusive nesse sentido. Esse ano a virada da cidade de São Paulo saiu um pouco do centro, na verdade expandiu, né? Além de estar no centro, ela ampliou a quantidade de programação na periferia.
E tudo isso foi pensado também com a curadoria, né? Quem é o artista que vai estar na periferia, naquele bairro especificamente? Agora, algumas curadorias são bastante específicas, não que uma ou outra não o seja no meio. Mas se você pega, por exemplo, uma tendência de exposições de quadros expressionistas, aí tem formação por trás, dependendo do tipo de segmento, se é necessário. Sim, tem sim. Por exemplo, a gente, na equipe da Virada Cultural, tinha a curadoria de gastronomia, que era o Alex Atala. Então, assim, por quê? Porque é extremamente específico. Quem que é capaz de sentar e pensar questões voltadas à gastronomia, que não um grande chefe, que não um cara que tem formação? Cada um no seu quadrado e todos no mesmo quadrado. Justamente. Para poder dividir. A virada cultural da cidade de São Paulo, que para usar como exemplo, depois de repassar esses 3 conceitos conosco aqui na rádio, na TV Câmara, ela é dimensional por causa do tamanho da cidade, naturalmente. Sim. Quanto tempo antes ela começa a ser produzida? Olha... ela começa a ser cuidada a partir da curadoria dela. Eu posso te falar da minha experiência que aconteceu esse ano. Esse ano, a equipe que eu estava começou a trabalhar em dezembro. A virada aconteceu em maio. Tá. Não é tanto tempo assim, imaginando até um tempo curto. Não, é até um tempo curto. Mas é de muito trabalho. Assim, dias de 12 horas, dias de 17. Porque eu imagino os projetos, por exemplo, na área de música, que é o forte da virada cultural, tanto do estado quanto a de São Paulo, a chegada de dezenas de projetos para poder fazer a triagem, a escolha, a separação de gêneros disso. Eu não lembro o número exato, eu devia ter olhado em casa. Mas, se eu não me engano, foi algo como 5.000 materiais, acho que só em música. E dá tempo de ver tudo isso? Dá. A curadoria se vira. Tem que olhar. Tem que olhar. E aí fica a questão da vitrine. O artista que consegue entrar na virada cultural, naturalmente, já tem esse retorno aí na escala de milhares de projetos que são apresentados, ele acaba indo para frente da vitrine. Sim. Num funil bastante específico. Sim, com certeza. E aí faz essa divisão, dezembro e maio aconteceu e dividiu os palcos. Agora são diversos palcos para as pessoas que não têm isso em dimensão aqui, que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Em São Paulo são dezenas de lugares ao mesmo tempo que acontecem. São sim. É uma quantidade significativa de palcos. Além dos palcos, esse ano teve essa característica de tirar a dança e o teatro de palco. Então, assim, se você conta... não tem mais o palco físico, mas está tendo a programação de todo jeito, entendeu? Okay. Ela só estava mais itinerante, mas é uma quantidade significativa. Para as pessoas entenderem. E também outro elemento, em São Paulo é contratado isso via organização social. Aqui em Bauru, a Secretaria Municipal de Cultura é que acaba organizando e realizando todo o evento. Não, em São Paulo é via Secretaria de Cultura e a Espetures, que é quem faz a parte de produção pesada. Secretaria Estadual da Cultura é um outro processo. É outro processo. A Secretaria de Estado, ela cuida da virada cultural do Estado, as que acontecem no interior. A virada de São Paulo é feita pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Você acaba de fazer o Carnaval de Rua de São Paulo. Aí fala, Carnaval de Rua de São Paulo. Não, nós não estamos falando desse. Não, foi a coisa mais divertida e mais desafiadora que eu fiz nos últimos tempos. São Paulo já tem carnaval de bloco, assim como no Rio de Janeiro, que é o mais, que chama mais atenção, como de Salvador no período, mas ele é bastante organizado e diversificado também. Bastante. Na verdade, ele começou a acontecer naturalmente através da sociedade civil, então já tinha bloco que saía, a Secretaria de Cultura decidiu entrar em parceria para organizar, para resolver da melhor forma possível, porque às vezes acontecia de saírem 3 blocos no mesmo dia, no mesmo horário. Então, assim, é feita uma inscrição, os blocos todos se inscrevem. Não é chegar lá e sai, não pode. Não, tem toda uma logística antes. Tem que ter cadastramento e aprovação do bloco. Tem que ter. Cada subprefeitura de cada bairro, por exemplo, se ele se inscreveu na Vila Madalena, quem aprova é a subprefeitura de Pinheiros. Então, assim, a subprefeitura dá uma cartinha até para ele também não ter problemas eventuais, porque às vezes tem vizinho que reclama. Nesse caso, você participou da produção. Da produção. Mas eu vou me avorar aqui a comentar uma questão pensando em, lógico, em dimensão bem local, completamente distinta de Bauru. Se eu fosse fazer uma organização de eventos de carnaval de blocos em Bauru,
eu teria como princípio natural, por exemplo, uma das referências, escolas de sambas organizadas e blocos que já estão solidificados aqui, porque estão no Carnaval do Sambódromo, aqui é para apresentação de rua, e, portanto, já tem uma tradição relacionada a isso. Mas, nessa brincadeira, aparece gente de tudo quanto é canto. Em São Paulo, na verdade, foi o caminho oposto. Quem começou a fazer bloco para ir para a rua era justamente quem não queria ir ao Sambódromo. Quem não quer ver escola de samba, desfile, aquela coisa mais... É quem quer participar mais de perto, porque, assim, bloco é outra coisa, ter proximidade, né? Ali no bairro. Calor, é aquela coisa, é trio elétrico. E como é que vocês levam em conta, por exemplo, as questões naturais? Bebida, segurança e poder de atração de gente, que é uma coisa que foge do controle, por mais que se organize e pense, do programador, do produtor em si. Na verdade, assim, o carnaval, por isso que eu digo que ele foi um enorme desafio. Porque você está lidando com gente o tempo inteiro. Diferente de um show que você tem engajamento, no carnaval não tem engajamento. No carnaval é corpo a corpo. E as pessoas, às vezes, né, exageram. Então, a primeira preocupação sempre é segurança. Então, assim, a maior quantidade de reunião que a gente tinha era sempre voltada à logística. Então, fechar rua é uma parte muito, muito importante do carnaval, para garantir a segurança das pessoas. E segurança, o tempo inteiro pensando em segurança. Ambulância na rua, sempre à disposição. Naturalmente. Policiamento. E assim, e produtor colado em bloco o tempo todo. E os horários? Porque se deixar, tem 10 blocos na Vila Madalena, não dá para sair os 10 ao mesmo tempo. Não, tanto que essa negociação era uma negociação que acontece e que nem sempre o bloco sai 100% satisfeito, mas às vezes você tem que rever o horário. Pinheiros estabeleceu alguns limites de horário, tipo, tudo que tinha que acabar às 10 da noite, para não incomodar vizinho. Pensando no horário do vizinho. Porque a ideia é sempre minimizar impacto. Então, a fala é, minimiza impacto. A gente não pode ter atrito com o vizinho, né? Nós estamos falando do Carnaval de Rua de blocos em São Paulo. De quantos blocos? Ao todo, foram aproximadamente 320 blocos em 3 semanas. 2 milhões de pessoas. 320 blocos. Esse calendário, eu, por exemplo, não participei. Antes do Carnaval tradicional? Começa uma semana antes, pega a semana do Carnaval e é a semana depois. Então, são exatamente 3 semanas. E quando eu falo 3 semanas, não é 3 finais de semana. Quando começou, tinha bloco todo dia. Então, assim, são 3 semanas que tem bloco todos os dias. Aqui em Bauru tem uma experiência de bloco de rua que é fantástica. Já não cabe mais gente no bloco que eu participo. E eu vivo insistindo para eles que, além da gente ter tradição com muitas escolas de samba organizadas e também de blocos que vão só no Sambódromo, de fazer o carnaval antes do carnaval, pensando em blocos até como evento de turismo. Sim. Não é uma maluquice pensar nisso. Não, imagina, longe disso. São Paulo está investindo, né, pesado nesse carnaval que acontece fora do carnaval, né? E eu gostaria que você comentasse também no nosso bate-papo aqui sobre a Semana Internacional de Música, que eu achei bastante interessante. São Paulo, enfim, reúne tudo de tudo. Você ter um evento para reunir produtores musicais para chamar a atenção dos ouvidos do mundo inteiro, de todos os continentes. Sim, para a música brasileira. É incrível. Na verdade, ele é uma feira, ele tem uma característica de feira, de festival e de conferência. A Semana Internacional de Música foi criada pela Inker. A diretora é a Fabiana Batistella, que eu acho sensacional, assim, acho que ela teve uma sacada incrível. Vários outros países têm feiras desse porte, com esse perfil, e o Brasil não tinha. Ela está indo para a 4ª edição. Cada ano cresce mais. E é muito bacana porque, assim, acontece uma conferência em que troca-se ideias. Então, assim, tem convidado que vem para participar de mesa. São conversas, sempre conversas voltadas para o meio de mercado. Então, assim, interessa a produtor, interessa a artista, interessa a público. Que está acontecendo no mercado fonográfico, está acontecendo no mercado das produções de CD, enfim, na internet. Justamente, assim, caminhos, né? Por exemplo, ano passado teve uma mesa bacana sobre caminhos. Quais são os caminhos agora com essa questão do streaming, né? Qual é essa força? Como faz essa contagem? Então, assim, as mesas são bastante voltadas para um público que trabalha no mercado da música. Muito legal. É um encontro de mercado. É um encontro de mercado. Discussão de conteúdos e de exposição, de vitrine também, de certa forma. Justamente. Aí a Inker traz uma série de convidados internacionais. Ao mesmo tempo é aberta ao público.
o público pode participar. E aí a gente fica aqui no universo pensando no leigo da música popular brasileira, mas você tem que pensar num evento desse, por exemplo, o que o chinês gosta de ouvir? Sim, justamente, né? Vamos descobrir o que o chinês ouve. Será que a gente consegue fazer música para eles ouvirem? É mercado. Não, e não só fazer para eles ouvirem, mas assim, de que forma a gente consegue chegar naquele mercado, que é um mercado Como a gente entra lá, aquela coisa gigante. Então, que é um mercado imenso. Então, assim ela tem essa característica de pensar propostas. De conteúdos também, de multigêneros musicais, que tipo de músico o maracatu está transformando no Paraíba? Sim, ou não entra muito nesse Não, entra. Nesse tem discussões de também. Interior de conteúdo de música. Sim, tem discussões também. Ano passado tinha uma mesa que eu gostei bastante, que foi uma mesa que mostrava justamente isso. Qual é a influência efetiva do produtor musical na obra? Então, Legal. era o ponto de vista oposto, porque geralmente você conversa com um artista para saber, de onde vem, né, a ideia, como que o seu maracatu está evoluindo, e ali mostrava realmente assim, olha, até que ponto o produtor musical também influi. Eu estava comentando com você fora do ar, seria interessantíssimo trocar essa informação. As pessoas pegam a música pronta, o público em linhas gerais, e alguns têm certa noção de produção. Sim. Mas como se divide isso para a produção de um arranjo entre os vários instrumentos, por exemplo, na hora de compor a ideia sonora de uma canção? E o quanto de trabalho envolvido tem nisso, né? Quem ouve a música, às vezes fala assim, é só inspiração. Nada. E na verdade é tão pouco. Assim, tem inspiração, mas é isso que você falou. É um trabalho tão pesado e tão meticuloso, né? Requer tanto esforço, tanta coisa. Aliás, até para prestar o depoimento como compositor, enfim, você sai de uma ideia, parte de uma ideia de uma canção, mas ela invariavelmente vai para outros universos quando vão colocando os instrumentos no meio dela. E esse é bacana, né? Muito interessante discutir isso. Quando é a Semana Internacional de Música? Acontece de 7 a 11 de dezembro no Centro Cultural São Paulo. O site já está no ar, é www.simsp. sp.com.br. Sim.sp? Simsp. Simsp. .com.br. Isso. Tá, então o programa Catálogo, eu vou depois separar um trecho aqui para divulgar a Semana Internacional de Música, é semanal, muito legal, mas simsp.com.br. As pessoas vão ter que se inscrever para poder participar? Você tem ideia de como funciona isso? Se inscrevem, inclusive os ingressos são vendidos, eu não sou capaz de passar valor a essas coisas porque eu não estou diretamente envolvida nessa parte, mas é bastante concorrido. Ano passado eu sei que esgotou bem rápido. Janaína Fainer Bastos, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu comentei com você quando a gente falava sobre a questão de produção musical, que era interessantíssimo, e tirando essas coisas da gaveta que a gente chama no jornalismo, para poder transferir informação, sobretudo, para as pessoas. Claro. Eu que super agradeço. Obrigada. Muito obrigado. No Espaço Aberto de hoje nós conversamos sobre produção, programação e curadoria cultural para você que nos acompanha pela Rádio Câmara FM no 93,9 FM. Eu sou Nelson Gonçalves e falei com a Janaína Fainer Bastos, e para você que nos acompanha na TV Câmara nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital. Até o nosso próximo encontro. Aqui na Rádio Câmara temos a companhia técnica da Carol Garcia e na TV Câmara do Gustavo Rosella.